Então, boa noite, olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com mais uma entrevista com o Aprovado. Hoje nós vamos conversar com a Nájila, que foi a minha mentoranda, e aí eu vou deixar ela se apresentar, a gente vai conversar um pouquinho sobre como foi esse processo de mentoria para ela. Boa noite, Nájila. Boa noite, Thaís, boa noite, pessoal. E aí, como vai? Estou bem feliz que eu tomei posse no meu cargo recente. Que maravilha! Que coisa boa. Nájila, pode se apresentar, fica à vontade. Então, meu nome é Nájila, sou assistente social de formação, me formei, vai fazer 9 anos, me formei em 2015. E desde então tenho trabalhado na área, né? A princípio como contratada, terceirizada, mas sempre visando ali uma estabilidade, salários melhores também, né? Que o Com concurso. certeza. E atuei profissionalmente e depois comecei a me organizar para isso, né? Então, é isso, basicamente é isso, assim. Nájila, se você quiser falar um pouquinho, né, como é que a gente se conheceu, como é que você ficou sabendo do meu processo de mentoria? Então, eu tive o privilégio e a honra também de trabalhar no mesmo município que a Thaís. A gente não trabalhou diretamente no mesmo setor, mas os nossos caminhos se cruzaram em alguns momentos pela Várias vezes, né? o universo conspira a nosso favor, né? E eu comecei a conhecer Thaís, e aí, conhecendo mais ela, ela comentou do projeto dela. E eu acreditei no projeto dela, assim, no primeiro momento que eu ouvi, assim. E já indicava, eu não sei se você lembra. Eu lembro. Indicava, eu nem tinha escolhido fazer mentoria, nem estava E aí, Nájila, a gente trabalhou junta, né? Acabou que travou um pouquinho. Se só puder falar, você disse que no início me indicava, né? Você ainda não entende, não, você não tinha ainda feito mentoria comigo, mas ainda assim você já me indicava. E aí você falou que desde o início você já gostou do meu projeto pelo fato de ser individualizado. E aí depois travou. Se você puder falar mais dessa parte? Foi exatamente assim. Eu ainda não pensava, né, assim, em estudar para um concurso novamente. Eu tinha sido aprovada e tomado posse no município. E eu ainda não tinha decidido se eu ia fazer outros concursos. Mas quando a Thais me contou, assim, do projeto, a gente conversando informalmente mesmo, após o serviço, e eu falei assim, nossa, que coisa legal, muito personalizado, porque eu não conhecia mentoria para concurso. A única coisa que eu sabia que existia no mundo do concurso eram os cursinhos presenciais e os cursinhos online. Sim. Que, inclusive, eu tive a experiência, assim, né, no primeiro momento, quando eu decidi fazer o meu primeiro concurso, eu fiz um cursinho presencial, mas que não funcionou para mim. E aí eu acreditei muito na mentoria por conta disso, ainda sem ter passado pela experiência, porque eu também sabia da competência da Thaís, eu atuava profissionalmente no mesmo espaço que ela, então você vê quando a pessoa é competente, tem conhecimento, tem bagagem, mas também pelo projeto ser muito singular, ser individualizado, sabe? Personalizado, isso me atraiu muito. Sim, é legal que você fala isso, porque assim, até em uma outra entrevista que eu fiz com outra mentoranda aprovada, eu falei isso. Para mim, isso é uma marca que eu não gostaria de perder, a individualização, porque eu entendo
que quanto mais eu conheço o outro, né, o meu mentorando, e aí é muito engraçado que da de figura de mentorando a gente começa a virar amigo, e aí a gente vai entendendo tanto da vida, do contexto, e conhece o marido, e é namorada, aquela coisa toda, e isso é importante, porque quanto mais a gente entende, é como se a gente estivesse na rotina do outro, então fica muito mais fácil delimitar prioridade, mostrar a meta, entender o que vai dar conta, o que não vai dar. E eu lembro que ao longo do nosso processo de mentoria, várias vezes a gente precisou fazer isso. Eu precisei adequar uma coisinha aqui para você, outra ali, diversas situações acontecendo. Teve um momento, se eu não me engano, você ainda estava em 2 trabalhos nessa época. Então, assim, administrar não foi tão simples, né? Não, não foi. E aí, quando eu decidi que eu queria fazer um outro concurso, eu pensei, como que eu vou fazer isso justamente por isso? Porque eu estava trabalhando em 2 lugares. Naquele momento, eu precisava estar trabalhando em 2 lugares. Mas aí, traçando a rota de vida novamente, eu falei, não dá para ficar trabalhando em 2 lugares para ter uma renda melhor. Preciso mudar minha estratégia. E aí eu falei, então, vou prestar um outro concurso. E aí eu falei, mas como que eu vou fazer isso? Porque eu trabalhava praticamente de segunda a segunda. Você lembra, né? Eu lembro. E até no final de semana você tinha que trabalhar para completar a carga horária. Exatamente. E aí eu falei, como que eu vou fazer isso? Aí já tinha tido a experiência de fazer um cursinho presencial. Naquela época eu trabalhava o dia todo também. Não foi uma experiência positiva para mim, porque ali existem pessoas de vários perfis, de várias realidades, gente que talvez está conseguindo estudar o dia inteiro, ou que tem condição de não trabalhar e estudar, e gente que, igual eu, vinha de um dia muito cansativo, muito estressante, de um trânsito estressante, para assistir uma aula, e não estava rendendo. Não rendia. E era uma proposta de trabalho igual para todo mundo, uma proposta de curso igual para todo mundo, mas com pessoas de realidade diferente. Exatamente. E aí, para mim, não funcionou. Eu falei, então, bom, para aquele momento, para aquele modelo, eu não vou voltar. E aí, eu lembrei do seu projeto e falei, então, vai ser esse aqui. E aí, muito sem entender o que era a mentoria, mas já acreditando muito, eu falei, vai ser esse aqui, porque eu preciso de alguém que entenda a minha realidade, que entenda o meu contexto, mas que vai me acompanhar, porque eu sei que a rotina é cansada e que eu vou me perder nessa rotina. Trabalhar em 2 lugares, estudar, não é fácil. E aí eu falei assim, eu preciso da mentoria da Thais, porque eu sei que ela vai entender a minha realidade, entender o meu contexto, entender as minhas limitações. E realmente, assim, no processo de 8 meses, eu acho que foi que a gente se preparou, e eu lembro que eu contratei 6 meses, mas você ficou comigo até o final. Porque a prova ela teve alteração, não foi? Teve alteração na data da prova e mudou, acho que para novembro, uma coisa assim, eu acho. Foi. E aí eu lembro que você ficou até o final com a gente. E nas mudanças da vida que teve, porque aí eu consigo sair desse segundo trabalho, mas aí entro num processo pessoal de planejamento de construir uma família, de casar, e a todo momento, tirando férias, e eu lembro que várias vezes a Thaís me buscou de volta, assim, opa, você está fugindo do nosso planejamento. Eu lembro que eu estava de férias, e eu falei, nossa, não vou estudar. Eu lembro exatamente a mensagem da Thaís. Nájila, eu já estou ficando preocupada. Você já está muitos dias de férias. Eu lembro, gente. E aí, no dia seguinte de férias, eu me organizei. Eu levantava às 6 horas da manhã, deixava meu noivo lá dormindo, ia para o local do espaço de café. Eu lembro até as fotinhas que eu te mandava, foto do mar e o meu livro, assim, né? É verdade. E aí eu estudava de 6 às 8 e o restante, assim, do dia eu curtia minhas férias e quando eu voltei eu retomei. Então, assim,
Isso que é o legal, tipo, você traz a gente pro propósito, mas também não coloca a questão da gente ter que abrir mão da vida, da gente ter que abrir mão de viver, porque eu acho isso assim, que é o mais legal em você, que eu acho que não tem nos cursinhos, que é uma ideologia de que para passar no concurso você tem que abrir mão de tudo, você tem que focar, ficar 10 horas estudando. E não foi assim, você construiu com muita leveza, mas com muita seriedade, muita responsabilidade também, de que é possível estudar, tendo um planejamento, tendo um foco e também vivendo e trabalhando, né? Não precisa só estudar. Sim, que maravilha. Isso para mim é perfeito, porque assim, eu passei por um processo e tudo isso que eu trago, né, para vocês de ensinamento, de proposta, de direcionamento, porque antes de estar com vocês enquanto mentor, eu já estive no lugar de concurseira. E eu já cometi vários erros, e um dos erros da minha vida foi isso, achar que eu não tinha que fazer nada da minha vida e ficar por conta de estudar para concurso. Eu tive diversos problemas por isso, até o momento que eu entendi que dava para atuar com leveza. Quando eu percebi que eu podia trabalhar, que eu podia, às vezes, ir numa festa, que eu podia, às vezes, ver uma série, e ainda assim eu estudava para concurso, eu conseguia passar, eu consegui ver que não era esse 880. E como a nossa vida é muito dinâmica, e às vezes a gente espera que vai passar com 6 meses, a gente demora 1 ano e meio, a gente demora 2, se a gente vive imerso no mundo dos concursos e só no estudo, quando a gente não passa, a gente se frustra, a gente desanima, a gente não quer mais. Então, acho que ter esse equilíbrio é muito importante até para aguentar a espera, que é uma espera de ser aprovado e depois é uma espera de ser convocado. Porque do dia que você foi aprovada até o dia que você foi convocada, também teve um espaço de tempo. Não foi de um dia para o outro. Demorou 1 ano. Eu tive uma espera mais tranquila, porque eu estava em um cargo efetivo. Gente, isso é muito legal. É muito legal isso, assim, para a gente que vem de um contexto de vida de dificuldades, né, de muitos desafios. Eu nunca tinha vivido a experiência de chegar e pedir exoneração num lugar. É massa demais. Muito legal. É muito massa, é verdade. E aí a espera foi um pouco tranquila, porque eu estava no local que eu gostava de trabalhar, né? Me identifico com a política pública de assistência social, atuo nela, né, há algum tempo. Então, foi uma espera mais tranquila, mas você também fica de olho ali, e aí, vai acontecer, não vai? Quando vai acontecer? Então, tem várias esperas nesse processo, né? A espera de passar e a espera de começar. Sim. Que não são esperas fáceis. E eu não sei se você se lembra, Nájila, mas quando saiu o resultado da objetiva, a gente ficou muito feliz, porque na objetiva você estava muito lá em cima, né? Você estava muito perto, e aí veio a discursiva, e na discursiva você caiu. Caí. E eu lembro exatamente, assim, o processo da prova, e eu acho que tem muita relação, nem sei se pode ser uma dica, eu acho que eu deixo para a Thaís complementar ou corrigir, é que eu fui muito, foi isso, assim, eu quase fechei as objetivas, eu fiquei muito bem, eu tive uma nota muito boa, mas eu deixei as discursivas, que foram 3 questões abertas, né? Para o final, e eu tive menos de 1 hora para fazer 3 questões. Que é gestão do tempo, né? Que aí ficou muito apertado. Ficou muito apertado. E aí eu lembro que eu falei assim, aí eu fui por eliminação. Os assuntos, os 3, eu até que eu tinha um conhecimento, eu falei, mas qual que eu tenho mais? Então, peguei essa daqui, fui lá e fiz ela boa. Aí, da segunda para a terceira, o tempo já estava muito corrido. Aí eu nem lembro o que eu escrevi. Eu fui desespero. Eu imagino. Mas assim, na nota. São coisas que eu vou sempre aperfeiçoando, né? Hoje mesmo, no processo de mentoria, eu já trabalho mais gestão do tempo. Então, eu trabalho gestão do tempo com discursiva,
sem discursiva, os simulados e trabalho estratégias de prova. Se eu não me engano, na sua época, eu também fiz um encontro de reta final. E agora eu continuo fazendo os encontros de reta final para mostrar qual que é a melhor estratégia, começar por onde, se acontecer isso ou aquilo. Porque, mesmo que a gente estude na nossa casa, quando chega no dia da prova é diferente. E aí eu estou tentando trazer isso também para os meninos, justamente para eles poderem entender que a dinâmica pode surpreender a gente negativamente. E como é que a gente vai agir diante disso, né? Exatamente. E eu lembro que esse encontro que você fez na reta final foi muito bom para fechar o ciclo, porque na minha cabeça, um dia antes eu teria que ficar fazendo revisão, eu teria que estar. E não, assim, eu lembro que você reuniu com a gente um pouco antes, deu as instruções finais, deu as dicas finais. Eu separei meu material tudo assim com antecedência, minhas 3 canetas. Eu não levei muito lanche, eu sempre levava lanche, e eu sinto muita fome, então eu me dispersava na prova por conta de lanche. E eu lembro que eu levei o necessário com tempo de antecedência, e um dia antes eu falei assim, quero nem saber dessa prova. E eu lembro das suas orientações, e eu fui, escolhi uma coisa que eu gostava de fazer, e fui viver a vida, porque é isso, né? Um dia antes não vou fazer muita coisa, eu vou cansar a mente. Exatamente. E essa foi a instrução que você deu. E eu lembro exatamente, eu escolhi a coisa que eu mais gostava de fazer, peguei meu noivo e falei, vamos viver a vida. E foi isso, sim. Que massa, que legal. E assim, e pensando numa lógica da objetiva, deu super certo, né? Porque você tirou uma nota muito boa, muito confortável, e isso que é legal, porque mesmo que você tenha identificado que a gestão do tempo não foi tão boa e não te favoreceu, o fato de você ter tirado uma boa nota na objetiva te permitiu cair na discursiva, mas não cair de uma forma que não te propiciasse a nomeação. Tanto que você foi nomeada. Então, assim, como é importante equilibrar, mas saber que, indo bem na objetiva, a gente tem uma chance muito grande de depois conseguir ser aprovado, né? E nomeado, logicamente. Porque às vezes bate o desespero, né? Nossa, porque as abertas têm um peso, né? Tem toda a questão da nota. Mas é isso, ali na hora, e eu lembro mais uma vez, assim, no dia da prova eu me encontrei com uma colega, que eu gosto muito dela, ela estudou por um cursinho normal, assim, presencial. E aí ela chegou muito nervosa no dia da prova. E aí eu lembro do tanto que você falou para a gente se atentar às coisas que a gente pensa, tentar respirar. Eu usei muita técnica da respiração, porque eu sou naturalmente ansiosa. E ela estava muito, e eu lembro que nesse dia eu cheguei perto dela, ela estava muito tensa. Eu falei: olha, vamos respirar? E eu lembro exatamente antes de entrar para a sala, eu fazendo isso com ela, vamos respirar todas as coisas que você me disse. Eu estava muito tranquila no dia da prova, eu não sei, assim, realmente foi. Eu acho que o resultado de tudo que a gente fez nos 8, não foi só aquilo que você disse um dia antes, uns dias antes da prova, foi todo o processo que a gente construiu durante os outros meses. Pela primeira vez eu cheguei numa prova muito tranquila, eu não estava preocupada, eu não estava assim, tensa, eu estava conseguindo aplicar aquilo que realmente a gente construiu de estratégia, e foi isso, e eu consegui levar isso para outra pessoa, sabe? Que massa. Infelizmente ela não conseguiu, mas assim, eu fico feliz de, naquele momento também, ter tido essa troca, a partir das coisas que a gente construiu, sabe? Que bom, isso é muito importante, né? Porque eu acho que é isso, conhecimento a gente não retém, né? A gente expande. E talvez naquele momento, mesmo que ela não tenha conseguido ir bem na prova e tenha conseguido a aprovação,
mas talvez ela tenha ficado um pouco mais tranquila. E aí, para uma outra prova, talvez ela consiga pensar nisso, nesse momento da respiração. E quem está vendo a gente agora, né? Eu sempre ensino processo de exercício pré-prova de concentração. Tem um que eu ensino no meio, não sei se você lembra, que eu ensino um também no meio de como fazer, e isso tudo é importante, né? A gente tem que estar muito ciente do lugar que a gente está, mas da nossa trajetória, porque se a gente esquece da nossa trajetória, do quanto a gente caminhou, do quanto a gente é merecedor de estar ali, de conseguir essa vaga, a gente também se perde, né? E aí, ao se perder, a gente vai achar que tem muita gente, que tem concorrência, e a gente já começa a perder, infelizmente, aí. Exatamente. Maravilha. E aí, Nájila, eu queria saber de você, né? Você já falou vários pontos assim da mentoria, já falou da individualização, da personalização, dessa questão que você disse do equilíbrio, mas de forma geral, o que você pode dizer que foi o que você mais gostou no processo de mentoria? Eu gostei de ter alguém me acompanhando. Porque, assim, não tem como, eu vou fazer um comparativo de novo, porque eu tive as duas experiências, né? No cursinho presencial, se eu tivesse pegando o conteúdo ou não, quem estava ministrando não sabia. Se eu tivesse dando conta de pegar a matéria, ela não tinha como medir o meu rendimento, se aquele investimento estava fazendo sentido, estava dando resultado. E na mentoria, o acompanhamento, para mim, foi o que eu mais gostei, porque eu conseguia ver. Você faz um acompanhamento da nossa evolução, você vai mudando as estratégias de estudo, você vai entendendo que o tempo está mais curto, então é preciso, talvez, dedicar um pouco mais de tempo, às vezes, no final de semana. Eu lembro várias vezes você falando assim comigo, ó, você está atrasado esse final de semana, tenta ver se você consegue acrescentar mais algumas horas de estudo. Então, para mim, esse acompanhamento foi a coisa que eu mais gostei, porque eu precisava de alguém que estivesse junto comigo. Naquele momento, eu não dava conta disso sozinha. Pela rotina, pelo cansaço, pelas dificuldades, enfim, por N coisas que estavam acontecendo, que você sabe que é isso. Você não sabe só do que a gente quer passar no concurso, você sabe da nossa vida. É verdade. É verdade. E é legal, né? Porque eu fui fazer um encontro ontem com uma mentoranda, né? Eu já comecei, e aí, sua mãe melhorou? Que é isso, né? A vida da gente não é só concurso, concurso é só uma parte. Está acontecendo mil coisas e não tem jeito, né? Porque essas trocas também vão dizer de uma meta que não foi batida, de um prazo que não conseguiu alcançar, por isso da importância, né? E da maleabilidade de entender que somos seres humanos, que a gente não é máquina, então às vezes a gente vai ter que repactuar mesmo e tá tudo certo. Então, para mim, foi isso, assim. Maravilha, legal. Fiquei feliz em saber, bacana. E aí, se você pudesse dar uma nota, né, de 0 a 10, qual nota você daria para a mentoria? 1000, nem 10. Tá ótimo. Obrigada. Você quer deixar um recadinho aí para quem está pensando se entra na mentoria ou não, se está em dúvida, se está confuso? Eu quero motivar as pessoas, eu acho que é um bom investimento, né? Das pessoas que eu indiquei, às vezes me dava um retorno assim, mas eu estou sentindo que é um valor às vezes maior, mas eu acho que não é preço, sabe? É valor, é sobre o seu futuro, é sobre muita coisa, não é só sobre preço. Então, assim, eu indico pela mentoria, por ser personalizado, por ter o acompanhamento, por tudo que a gente tratou aqui, eu acho que vale muito a pena, e eu acho que é sobre investir no nosso futuro. Não é só investir só no quesito financeiro, porque ter um cargo público é ter mais tranquilidade, para pensar até outros projetos de vida, Sim, né? Assim, pode ser mais concursos, pode ser mais e mais mesmo, um concurseiro igual a Thaís, já passou em 350 mil concursos.
Mas é uma tranquilidade de vida, assim, de você entender que dá. É isso, eu acho que concurso público é isso, é estabilidade, é tranquilidade, não só financeira, mas também de paz, de muita coisa. Então, eu indico, fecha a mentoria e vai ser feliz, vai passar nos concursos da vida. Maravilha, obrigada, Nádia. Eu acho que é isso mesmo. Concurso público, para mim, é sinônimo de tranquilidade, porque quando a gente não tem esse medo, esse receio de ser mandado embora, será que o salário vai cair? Se não vai, o meu chefe. Quando a gente não tem isso, a gente se abre para pensar em projetos pessoais, projetos de vida, né? Você pensar que o trabalho consome às vezes, mais da metade do nosso dia. Se a gente conseguir não ter que se preocupar com isso, acho que possibilita muitas outras coisas. Então, eu entendo o concurso público enquanto advogada, eu sempre falo isso, eu gosto muito de ser servidora, fiquei muito feliz em saber que você conseguiu tomar posse, né? Então, a gente conseguiu aí lograr êxito, a gente conseguiu a aprovação, a posse, e eu espero que você seja muito feliz nesse novo cargo que você tomou posse, que você consiga ter os seus projetos pessoais aí fluindo, prosperando, e que não seja o final, né? Que seja só o começo para muitas outras possibilidades que eu tenho certeza que vão se abrir para você. Obrigada, Thaís. E obrigada por tudo mais uma vez. Eu nunca canso de te agradecer. Muito obrigada mesmo. É isso. Eu que te agradeço. Foi um prazer trabalhar com você e também ser sua mentora. Obrigada. Nada. Um beijo. Beijo, até mais. Até.